para darmos início a esta sessão. Cumprimento servidores, lideranças, cidadãos, imprensa que se faz presente em nossas galerias. Uma boa tarde. Invocando a proteção de Deus e com os pensamentos voltados para o destino da pátria, eu declaro aberta essa que é a 5ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, dia 17 de agosto de 2022. Hoje o tempo das bancadas é de responsabilidade do bloco Avante, PSC, Republicanos e do partido União Brasil. Iniciando pelo tempo das lideranças, gostaria de chamar o PSDB, vereador JK, para fazer uso do tempo, 2 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, servidores dessa casa. Boa tarde a todos que estão acompanhando a sessão aí na galeria. Boa tarde a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Presidente, mais uma vez eu vou subir nessa tribuna para falar da insatisfação da população santarena com essa empresa chamada Cosamp em Santarém. E dessa vez eu vou estender essa insatisfação para o governador Helder Barbalho e para o prefeito Nélio Aguiar. A população de vários bairros de Santarém ainda continuam sem água na torneira, presidente. Muitos moradores do bairro da Grande Área de Santarenzinho, principalmente do Amparo, que é o bairro que vem mais sofrendo com a falta de água, há mais de 40 dias. E a gente não vê um posicionamento da Cosamp. Eu queria aqui solicitar do governador Helder Barbalho, do prefeito Nélio, que tragam informações para a população. Nós, vereadores, estamos sim fazendo nosso papel. A gente vai atrás de informações, a gente procura saber o que está acontecendo. A população cobra todo dia do vereador, e com toda razão, que o papel do vereador é esse. É para ouvir a população, para clamar a voz deles, para ir atrás de soluções para os problemas. Mas, infelizmente, presidente, a Cosamp está desrespeitando a população. A Cosamp não dá uma satisfação. O diretor da Cosamp, que não é nem de Santarém, não conhece a nossa realidade, não fala nada. A assessoria da Cosamp, que ainda dava satisfação para a gente, no nome da senhora Flávia Carpegiani, nem responde mais. Eu acho que foram proibidos de responder para mim, só pode. Eu não sei para vocês, vereadores, mas para mim ela não responde mais. E o povo quer resposta, a gente não tem respostas. Governador, por favor, governador, procure saber o que está acontecendo com a Cosamp Santarém. Prefeito Nélio, não adianta só bater foto com o presidente e cobrar dele. Tem que trazer solução, prefeito. O senhor está há 5 anos no cargo. O senhor já sabe qual é o problema da falta de água. O senhor mesmo falou que é peça de reposição, é bomba. Por que o senhor não foi atrás já do governador Helder, atrás dessas peças, atrás dessas bombas? E a população ficar sofrendo, com toda razão, eles têm o direito de reclamar, de chamar esse vereador, de chamar os outros vereadores, mostrar a sua insatisfação. A gente todo dia é chamado centenas de vezes no WhatsApp, presidente. A gente não tem mais o que fazer, a gente está de braços atados, de braços cruzados, porque a gente está aqui há meses nessa casa falando, debatendo, cobrando da Cosamp e nada é feito. A gente sabe o problema, o prefeito sabe o problema. Se o problema é para resolver temporariamente, enquanto não é feito o serviço que é para ser feito, é colocar peças de reposição na almoxarifada, então bora colocar peça. O que falta para fazer isso? Presidente, é lamentável. Eu queria solicitar, presidente, dessa casa, porque eu sei que os vereadores estão fazendo seu papel, mas eu queria
solicitar de Vossa Excelência, que é o presidente dessa casa, que tem feito um belo papel à frente dessa presidência, que, por favor, emita uma nota da Câmara, que é um poder independente, e tem feito a sua parte, para que a COSAMP em Santarém respeite a população e dê satisfação. Emita uma nota. Emite uma nota, pelo menos para nós, vereadores, respondemos para as pessoas que vêm atrás da gente e a gente não sabe. Infelizmente, até o secretário regional, Alexandre Maduro, está proibido de responder e de falar para a imprensa o que está acontecendo com a COSAMP Santarém. É lamentável, é triste, mas essa é a realidade. A COSAMP Santarém só serve para cabide de emprego, para apadrinhados políticos do pessoal da capital do Estado. Era isso que eu tinha, presidente. Prosseguimento, convido o PSD, ausente. Convido o Partido dos Trabalhadores, ausente. Convido o Bloco Avante Republicanos PSC, vereador Murilo, 8 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde ao público na galeria hoje aqui presente. Boa tarde à imprensa aqui presente. Boa tarde a todos os servidores desta casa. Presidente, hoje eu gostaria de iniciar minha fala falando do requerimento que eu vou até pedir inclusão de pauta, a respeito do que o nosso município, siga o exemplo de alguns outros municípios aí, e tente ajustar as contas e pagar o piso salarial da enfermagem. Antes que alguém se levante para falar algo, dizer que o nosso município não tem condições de pagar esses subsídios que nós conquistamos com anos e anos de lutas, eu gostaria que você não falasse nada, pois eu vou dar um exemplo aqui rápido da estrutura do governo dos cargos de DAS. Tá? Existe um cargo chamado subseção, são 170 cargos de subseção, que até hoje eu ainda não entendi qual é a função desses cargos. Cada um ganha R$ 1.300. Eu vou falar outros cargos aqui que a gente tem de mais de 100. Assessoria comunitária e assessoria urbana. Também eu não sei qual é a função desses assessores, e aí encharcam a folha de pagamento do nosso município, e os concursados que estão aguardando ser chamados não são chamados. Né? Agora, na época de campanha, a gente começa a observar uma movimentação. Pessoas que não apoiam determinado candidato são demitidos, pessoas que apoiam são contratadas. Então, esses cargos, se forem para moedas de troca, que sejam extintos, e eu sou o primeiro, se for preciso, a fazer algum requerimento, algum projeto de lei para tirar esses cargos da nossa prefeitura. Eu até chamo outros vereadores também para a gente fazer isso, porque não é justo com a população, não é justo com o nosso município, e hoje nós teríamos condições sim de pagar, assim como outros municípios, um salário justo aos profissionais de enfermagem. No feriado de segunda-feira, o nosso prefeito no seu Instagram postou uma foto com os profissionais da enfermagem, né, fazendo vacinação. Eu achei muito legal. Aí ele falou, viva os guerreiros que estão trabalhando. Mas e aí, prefeito, vamos valorizar, então, vamos pagar o salário que eles merecem receber. Aí eu coloquei no Instagram, comentei, prefeito, parabéns, eles são guerreiros mesmo. Que tal nós pagarmos o piso salarial? E, infelizmente, ele apagou a minha postagem. Ainda bem que eu printei, eu tenho provas que eu falei isso. E aí não fui respondido nesse Instagram. Então eu fico até um pouco indignado, porque a gente vê aí a máquina sendo usada da forma que não é para ser usada, e a população aí padecendo, e os profissionais ralando para ficarem doidos ali naquele hospital, porque, infelizmente, ali não é fácil ficar trabalhando, e aí outras pessoas aí sem trabalhar, recebendo seus salários. Então eu peço até ao Ministério Público que dê uma volta aí nas prefeituras, dê uma fiscalizada para ver realmente se estão trabalhando, se estão batendo ponto, se estão cumprindo o horário. Porque bater ponto também é muito fácil, bater ponto e ir embora para casa é fácil. Mas eu queria que o Ministério Público visse isso e conte com este vereador aqui, se for para extinguir esses cargos de troca de voto, eu estou à disposição. Semana passada, presidente, eu fiz uma reunião com a direção do Hospital Municipal, tá? Esteve aqui presente, até gostaria de agradecer o doutor Gilvandro, que é um herói, literalmente lá, que está ali na linha de campo. Esteve presente também o doutor Vinícius, esteve presente também a enfermeira Joyce, e esteve presente também a nova coordenadora, a nova diretora, perdão, do Mais Saúde. Eu bato na tecla de dizer que a Mais Saúde não é a culpada desse caos. A Mais Saúde está fazendo um trabalho excelente em Itaituba, mas em Santarém, infelizmente, o serviço está deixando muito a desejar. A palavra que eu queria usar era pior do que deixar a desejar. Tá? A população padece por falta de medicação, por falta de especialidades.
lá no nosso hospital, mas é muito notório para quem não entende o que está acontecendo. O contrato assinado é para atender apenas 153 pacientes. Então, a empresa se ajusta para 153 pacientes. Mas, se você for lá no hospital agora, tem para mais de 200 pacientes. Então, é um contrato que não tem como ser executado. Se o prefeito não der um aditivo, que eu sei que tem recurso para isso, a gente vai padecer e muita gente ainda vai continuar morrendo. Santarém continua liderando o ranking de mortalidade materna, tá? Infelizmente, a saúde primária deixa a desejar. Muitos jovens aí estão engravidando e cometem o aborto. Teve um dia aqui no Hospital Municipal, pasmem, houve 16 curetagens de adolescentes. 16 curetagens em um único dia de adolescentes que praticam o aborto na sua residência e vão lá sobrecarregar o hospital porque deve estar sangrando ou algo do tipo e agem na maior naturalidade. Então, a gente precisa que as escolas também entrem nesse processo de educação. A população tem que fazer a sua parte. Eu peço às igrejas também que entrem nessa parte para conscientizar. Tá? Eu sou totalmente contra o aborto, eu sou a favor apenas do aborto da forma que está na lei, quando o caso for de estupro, ou caso o bebê não seja compatível com a vida, que eu não acho justo fazer a família sofrer, tá? Isso é a minha opinião, mas existe lei já. Então a lei ampara aborto só em 2 casos, estupro e acefalia, que quando ausência de cérebro. E essa é a minha, eu sou cristão católico, essa é a minha opinião também. Eu acho que a lei está do jeito que está, é para continuar. Agora há muitos outros métodos anticontraceptivos, como DIU, pílula do dia seguinte. E aí, então vamos educar nossos jovens também, vamos fazer a nossa parte, porque queira ou não queira, essa situação descarrega lá no municipal, aí os profissionais ficam cheios de coisas para fazer e ainda tem que cuidar desses pacientes que fazem com o seu corpo essa atrocidade que é um aborto. Usem camisinha, usem DIU, então não vão sobrecarregar nosso hospital, que não tem condições aquele hospital, do jeito que está, não tem condições. Mas há como melhorar sim, basta ter uma boa vontade, uma vontade da Secretaria de Saúde aí se movimentar, se levantar dos gabinetes e irem lá. Infelizmente, a imprensa hoje, os blogs também não falam nada. Você não ouve nenhuma notícia ruim do nosso município nos blogs e na imprensa. Infelizmente. Eu até também estou entrando com pedido de informação para saber quais os valores que estão sendo repassados para a imprensa, para os blogs, para a gente entender o porquê o silêncio da imprensa nesse momento. Era isso que eu tinha para hoje, presidente. Convido o MDB, vereador André Razeira, a fazer uso do tempo. 8 minutos. Antes de Vossa Excelência fazer uso do tempo, só informar, estamos com 11 vereadores presentes, vereador professor Josafá, vereador Carlos Silva, vereador Gerlande, vereador Didi Feleol, vereador Murilo Tolentino, vereador Júnior Tapajós, vereador Erasmo Maia, vereador JK, servidores da casa, imprensa presente, galeria com uma faixa de 25 pessoas. Ao vivo na TV Câmara. Quando Vossa Excelência tiver 30 segundos para encerrar o tempo, eu toco a campainha. Obrigado, Excelência. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, imprensa presente, servidores desta casa, assessores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, que nos traz hoje aqui nesta tribuna desta casa, é para enfatizar que hoje nós estaremos protocolando nosso primeiro projeto de lei, como já falei aqui usando desta tribuna, será voltado à nossa bandeira, a bandeira da pessoa com deficiência. O projeto visa ser mais uma ferramenta no universo de leis que nós temos hoje, no cenário federal, estadual e também municipal. É dar a garantia as pessoas com deficiências que, no intervalo de tempo que se acidentam, né, ou acidente de moto, ou acidente doméstico, precisam passar por uma reabilitação e muitas das vezes ficam cadeirantes. Hoje, a maior dificuldade é você ter a condição financeira até de se tratar. O SUS, no Brasil, é o melhor caminho. Eu desafio no mundo um país que tenha um sistema único de saúde igual ao Brasil. Isso nós tivemos a oportunidade de vivenciar na época da pandemia, onde até a classe média, até a classe rica se socorreu no sistema único de saúde.
mas o projeto vem atender uma grande necessidade de todos os tipos de deficiências. Aqueles que possuem deficiência, o DAO, o visual, que é o sensorial, o espectro autismo, né, a pessoa que tem hoje baixa mobilidade, o idoso. Nós já temos na legislação do município leis, mas são leis que não são completas. Essa nossa proposta, ela visa dar essa garantia, é uma ferramenta constitucional que já temos aí a nível de Constituição, mas nos transportes coletivos de natureza municipal e intramunicipal. Nós também apresentaremos nesta tarde um requerimento solicitando uma sessão especial para homenagear a pessoa com deficiência. Todas as terças-feiras eu tenho participado aqui no Poder Legislativo de sessões importantíssimas, como foi ontem a do vereador Carlos Martins. Parabéns, vereador, pela sua propositura, uma sessão linda, bonita, onde deu para ver a juventude quilombola, a juventude indígena, vir para este poder e saber que existe hoje um legislativo que reconhece os territórios. Também não poderia frisar, meu presidente, que o processo eleitoral começou. Eu já tive a oportunidade, não de ver, mas como a gente enxerga com o coração, conversando com colegas vereadores e com as pessoas que transitam em nossos gabinetes, os vários tipos de candidatos que nós temos disputando a Assembleia Legislativa. Não será diferente no município de Santarém, a essas candidaturas. Eu faço aqui as minhas colocações e digo sempre, temos que amadurecer a ideia que precisamos de representante daqui da nossa região. O Pará é grande, o Pará é continental. Se não fizermos o dever de casa, e aqui no Poder Legislativo nós temos candidatura de colegas vereadores que emprestaram o nome a esse desafio. Vamos, e aqui conclamo a população a fazer uma avaliação e verificar o que é melhor para o oeste do Pará. Eu tenho a minha candidata já decidida, minha candidata é a ex-secretária de Assistência Social, Celsa, que já tem o seu registro deferido, e o meu candidato a deputado federal também é o nosso ex-secretário de governo, Anderson Pinto. Então, faço aqui a minha fala, declaro o meu apoio e o apoio daqueles que querem acompanhar esta nossa decisão. Era isso que tínhamos no dia de hoje, agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado, presidente. Prosseguimento, convido o bloco PL, PSB e PP. Vereador Júnior Tapajós, 8 minutos. Presidente, vamos dividir o tempo para 3. Vereador Josafá, vereador Júnior e vereador Didi. Começando pelo vereador Didi, depois eu, vereador Josafá. Fala muito. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, vocês estão na galeria desta casa, boa tarde a todos, e funcionário que nos ouve através aqui da redes sociais da Câmara Municipal de Santarém. Senhor presidente, eu gostaria aqui de prestar conta do nosso trabalho, nessa última semana que nós tivemos na região Lago Grande. Na sexta-feira, tive a oportunidade de estar visitando alguns ramais, lá na região Lago Grande, no sábado, também fazendo uma visita, e no domingo também aproveitando para que a gente pudesse visitar algumas comunidades. E na sexta-feira, vereador Josafá, como a gente já havia falado aqui nesta casa, que o ramal da Cachoeira do Aruã, nós tivemos a oportunidade de estar lá com a Daílson, que é conhecido como Vela, que representa a CEMAP. Nós tivemos na Cachoeira do Aruã e também lá no acampamento dos empresários que atuam naquela área. Então, como nós já tínhamos tido uma reunião com o prefeito e a empresa e a secretaria responsável, ficando na responsabilidade de ter uma parceria, e graças a Deus essa parceria está dando certo. Na sexta-feira conversamos com o empresário lá, Rogério,
no qual firmou novamente o compromisso, né, de a Prefeitura entrar com essa contrapartida e as empresas também. E hoje nós tivemos a oportunidade de conversar novamente com o empresário, ele firmando que só depende agora da Prefeitura entrar com sua contrapartida para que dê início à abertura do ramal da Cachoeira do Aruã, né, que dá acesso da Terra Preta, da Translago, na verdade, até a Cachoeira. Então, já está autorizado pelo empresário, só falta agora o prefeito dar o pontapé inicial de continuar com a parceria para começar a abertura daquele ramal. Então, aqui a gente fica muito grato por isso, a gente agradece a Deus e agradece as parcerias, porque sabemos que sem parceria a gente não consegue avançar. Então, fica aqui o nosso abraço e que Deus continue nos abençoando, que nós possamos continuar sempre trabalhando em prol da população. Senhor presidente, vereador Ronan, senhora vereadora Alba, senhores vereadores, venha a esta tribuna nesta tarde para registrar que na última sexta-feira o bairro do Santo André recebeu um importante investimento, que foi o ginásio da Escola Santo André. Há muito tempo, vereador Zafar, aguardando o bairro, os alunos, os professores aguardavam um investimento desse porte, investimento de mais de R$1 milhão, que vai atender a comunidade escolar daquele bairro, uma escola grande, uma escola importante, de um bairro que cresce a cada dia e que nós pudemos participar desse evento. Agradecemos aqui o prefeito Nélio Aguiar por mais esse investimento, a professora Maria José, que é sempre muito sensível às pautas da educação. Santarém tem avançado cada vez mais em obra, reforma e ampliação de escolas durante a gestão do prefeito Nélio, que iniciamos esse projeto e continuamos juntos, junto com a parceria do nosso deputado Zé Maria Tapajós, que registrei, inclusive, vereador Silvio Neto, que o bairro de Santo André não recebe só essa obra, que é a rua Monte Alegre, que passa em frente à escola, que passa em frente a diversas igrejas, inclusive a Igreja Católica, já está sendo licitada para receber pavimentação, bem como a Travessa Diamantino. Então, nós vamos ter uma rota a mais da Edivaldo Leite, uma rota de desafogo da Sérgio Ren, que vai ter agora Monte Alegre, que vai ligar Diamantino e ligar a Moaçara, uma importante rota para desafogar a Sérgio Ren, e mais uma rua, mais uma avenida importante do bairro Santo André, que vai estar sendo pavimentada junto com a Travessa Diamantino. Recursos esses, que são demandas do deputado Zé Maria Tapajós, atendidas pelo governador Helder Barbalho, é o governador mais presente da história do nosso estado, e nosso município de Santarém, e que a partir do momento que nós tivemos um deputado santarense na Assembleia Legislativa, Santarém avançou ainda mais, como mais um investimento de pavimentação que vai estar sendo feito, realizado no bairro do Santo André e no bairro do Diamantino. Cito aqui a rua Monte Alegre e a Travessa Diamantino, mais uma rota para desafogar a Sérgio Ren, mais uma rota importante para que os motoristas possam chegar na Moaçara e para quem for descer a Curuaúna. Então, gostaria de, aqui mais uma vez, presidente, de registrar esses investimentos importantes no bairro de Santo André, o ginásio que já está inaugurado, a rua Monte Alegre, que já está em processo de licitação, assim como a Travessa Diamantino, no bairro do Diamantino, que também já está em processo de licitação. 3 investimentos importantes dessa parceria do deputado Zé Maria Tapajós, do prefeito Nélio Aguiar e do governador Helder Barbalho. É o que eu tinha para hoje, presidente. Desejo uma boa tarde e fica aqui
quase 6 minutos para o vereador Josafá. Boa tarde, senhor presidente, vereadora Alba, meus colegas vereadores, funcionários da casa, lideranças que estão aí nas galerias. Boa tarde a todos e também a todos aqueles que estão acompanhando através das redes sociais. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar a nossa unidade de educação infantil, Perpétuo Socorro, do bairro lá da Liberdade, completando seus 11 anos de funcionamento, um belíssimo trabalho da comemoração e, ao mesmo tempo, a confraternização dos pais que ocorreu no sábado. Quero também registrar aqui, senhor presidente, um momento de uma grande reunião que nós fizemos no Planalto Santareno, ontem, com várias lideranças e com a presença também do nosso secretário Bruno Costa, para que nós possamos avançar e aproveitar esse momento que Deus está nos dando, que é esse sol belíssimo, escaldante, para não termos mais aquele motivo da realização das obras dos ramais, para darmos trafegabilidade aos nossos agricultores, aos nossos povo do Planalto, e que possam avançar nos trabalhos e melhorar os ramais aqui da Santarém Curuaúna. Tivemos muito importante essa reunião que foi realizada no decorrer da tarde de ontem. Meu caro vereador Silvio Neto, eu não poderia deixar de subir essa tribuna nesse momento em dizer para toda a população santarena, em especial, vereador Andreu, o que ocorreu quarta-feira passada em nível nacional, eu, como um dos grandes defensores da educação pública e dos alunos em si, presidente Bolsonaro vetar os recursos da merenda das nossas crianças, não dá para aceitar. E eu sei que, espero que todos os pares aqui tenham conhecimento desse veto, vereador JK. Eu sei que alguns podem até saber, outros não têm esse conhecimento. Quanto é repassado a cada aluno para a merenda escolar do seu dia a dia das nossas crianças em nível nacional? Um exemplo, o ensino fundamental e médio aqui do Pará, vamos se voltar a Santarém, 36 centavos. O que é que a gente se faz com 36 centavos para darmos uma merenda digna para as nossas crianças? Então, me revolto. A gente sabe que a cada dia que passa, cresce o índice da fome no Brasil. E quero dizer para vocês, eu retornei para a sala de aula, sou professor da escola Ubaldo Correia, aonde nós temos o maior número de estudantes no município de Santarém, quase 1.500, a maior escola pública do município de Santarém. E muitos dos nossos jovens do 6º ou 9º ano vão para a escola, muitos deles não para estudar, mas pensando na merenda. Na hora que vai bater o recreio, 10 horas, vereador JK, muitas pessoas, olha, professor, você sabe o que é a merenda hoje? É muito triste. E esse veto vai custar muito caro ao presidente Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, finalizo aqui também que a gente tem, vereador Murilo, também visto alguns pronunciamentos de alguns candidatos à presidência da República
e que deixa a gente meio assustado. Eu, como historiador, quero finalizar aqui, aonde nós iremos chegar? Que país é esse? Como diz a música de Cazuza, aonde nós vamos chegar? Em dizer também que um jovem que rouba um celular é como se fosse uma profissão para comprar uma cervejinha, para isso e aquilo, nos deixa assustado aonde nós vamos chegar. Então, estou na política porque eu ainda acredito que tem homens públicos que estão aqui para servir ao nosso povo e principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis. Finalizo aqui, senhor presidente, em dizer que eu ainda acredito nos homens públicos. Como agora nosso colega André Razeira falou que começamos uma carreira, o cenário, a Câmara Estadual e Federal, eu ainda acredito que nós temos homens públicos comprometidos com as pessoas mais vulneráveis do nosso estado do Pará. E que o Papai do Céu também possa conduzir esses homens públicos, porque o poder também é consentimento divino. E que nós de Santarém e da região do Tapajós possamos escolher os nossos deputados estaduais e federais comprometidos com Santarém, com a região do Tapajós, com o Pará e com o Brasil. Muito obrigado. Dando prosseguimento, convido União Brasil, vereador Silvio Neto, fazer uso do tempo e indicar 10 minutos. Senhor presidente, vamos ter tempo de bancada, dispensamos tempo de liderança. Dispensa, então vou usar a bancada. Tem. Dando prosseguimento, convido o bloco Avante, PSC, Republicanos para uso do tempo de bancada. 14 minutos. Senhor presidente, companheiros vereadores, a todos na tribuna desta casa, cumprimento com meu cordial boa tarde. A você que nos acompanha também pelas redes sociais. Faz muito bem acompanhar o trabalho desta casa. A COSAMPA, infelizmente, é mais uma vez tema do meu discurso nesta tarde. Ontem eu fui chamado, vereador Murilo, lá no bairro do Amparo, na rua Palestina, onde os moradores me falaram que a situação lá vai de mal a pior. Imediatamente eu entrei em contato com a doutora Flávia Carpegiani, conversei com ela, disse a ela que eu estava descendo lá para o bairro, e ela me explicou que o poço já estava sendo passando por manutenção e que até às 19 horas de ontem a água voltaria às torneiras dos moradores do bairro. E eu solicitei a ela que pelo menos mandasse um caminhão-pipa, vereador JK, para abastecer aí as caixas d'água daquele povo sofrido. E ela disse que iria fazer. E quando eu cheguei lá, vereador Gerlande, realmente o caminhão já havia passado, os moradores, alguns moradores, porque não deu para abastecer todas as casas, né? São muitas as casas, são muitos os moradores que estão descontentes com o que vem acontecendo em Santarém. Eu reuni com eles e disse que aqui nesta casa eu sou mais um dos que levantam essa bandeira, dos que sobem nessa tribuna para falar por eles, porque se não formos nós, vereadores, esse povo vai sofrer a míngua, a falta de água em Santarém, que já perdura aí para mais de 3 meses,
esse sacrifício para mim, isso é um martírio, porque eu vi, com esses olhos aqui, senhoras idosas, vereador Júnior Tapajós, carregando balde de água, crianças carregando balde de água, porque, graças a Deus, que os vizinhos, senhores, que têm o microsistema em casa, têm um coração abençoador e libera água para essas pessoas. No mais, um outro carro-pipa particular passa e cobra R$70 para encher uma caixa d'água de 500 litros. Nem todo mundo tem essa condição de pagar. Eu entrei em várias casas e pude ver de perto torneiras secas, só com aquele barulhinho do ar. Isso aí é fruto de uma má administração. E eu volto a falar porque falei isso ontem para a dona Flávia, que nós, vereadores, não podemos pagar o preço de uma incompetência de forma nenhuma. E enquanto eu tiver voz aqui nesta casa, eu irei falar, não irei me calar. E o povo lá da Palestina, com certeza, está assistindo pelas nossas redes sociais, e como eu me comprometi com vocês, aqui estou eu, mais uma vez, falando por vocês. Eu não consigo entender por que são 3 meses e nada é resolvido. Aí a dona Flávia me garantiu que ontem mesmo, às 19 horas, a água voltaria às torneiras. Eu saí daquele bairro, era 18h30. Ao chegar em casa, por volta das 20 horas, eu liguei para os moradores. E sabe o que eles me disseram? Nada de água. Até hoje de manhã, nada de água. Até agora à tarde, antes de vir para cá, nada da água. Estão brincando com a cara da população. Não dá para administrar, pede para sair. O povo não aguenta mais isso. Palhaçada isso que a Cozampa está fazendo com a população de Santarém. Deixo aqui mais uma vez a minha indignidade, a minha revolta. Estou com a população, estou com vocês que sofrem, porque energia dá para a gente passar, mas sem água é complicado. Fica aqui mais uma vez minha nota 0 para a Cozampa, e que a população possa ter um momento de reflexão. Se for preciso ir para as ruas de Santarém, bora para as ruas de Santarém, vamos para a frente da Cozampa, vocês estarão reclamando por um direito de vocês. Muito obrigado. Boa tarde novamente, amigos. Como a gente tem muito tempo hoje de fala, eu deixei para falar também da falta de água nesse momento. Infelizmente, aí a Cozampa ainda fica fazendo esse desserviço no nosso município. É lamentável, são vários bairros, mas eu queria frisar um bairro muito antigo e muito populoso, chamado Prainha, também que padece com falta de água. O bairro do Diamantino, que padece, além da falta de água, a falta de asfalto, né? É um poeiral, mas eu já vi lá a equipe da Seminfra trabalhando. A gente tem que exaltar quando o trabalho realmente está sendo bem feito. Então eu queria parabenizar aqui o secretário que está trabalhando. Eu já vi hoje na 2 de junho, eu vou falar agora da 2 de junho, que eu acho que já deve ter terminado o tapa-buraco lá. É a minha rua, eu tenho medo de repente mandarem parar, porque é a rua do vereador Murilo que fica batendo aqui no Poder Executivo, mas eu bato não é por maldade, é porque eu quero que melhore as coisas, eu quero que a nossa população tenha o melhor. Para isso que nós fomos eleitos aqui, para ecoar a voz do povo. Eu subo aqui não é para falar por dizer, é para tentar melhorar a nossa situação. Infelizmente, morar no nosso município está sendo cada vez mais difícil, porque educação de qualidade, até eu posso dizer que a nossa educação está engatinhando, não é das melhores, mas pode ficar, sim, uma das melhores, até porque temos recursos para isso. E é inadmissível ainda hoje ter crianças sem farda, merendas de não boa qualidade. Então, isso ainda acontece no nosso município, até porque é um município de grande extensão. A gente sabe que para as coisas chegarem ali na região ribeirinha é muito complicado, na região de Várzea é muito complicado, mas a gente tem que traçar estratégias e dar a mesma qualidade que nós damos aqui na zona urbana, nas zonas rurais e periféricas dos nossos municípios.
Essas pessoas merecem ser bem tratadas, tá? E fica aqui meu repúdio também com a COSAMPA, que não vem fazendo o seu serviço como deveria. Palavra. Presidente, diga, pode falar. Eu gostaria de apenas ponderar que ontem, na minha conversa com os moradores lá do bairro do Amparo, vereadores, eles me pediram que, pelo menos, que a COSAMPA mande passar todos os dias o caminhão para abastecer. Pelo menos isso seria o mínimo que a COSAMPA poderia fazer. Então, eu deixo aqui o meu pedido novamente, agora aqui, nesta casa, a dona Flávia, que faça pelo menos isso. Só isso já vai amenizar, não vai acabar, mas já vai amenizar. Mande lá hoje, ainda agora à tarde, os moradores estão lá sem água, acabei de falar aqui, estão lá sem água. Mande pelo menos um caminhão, são 3 caminhões que eu sei que tem, mande pelo menos um, porque esse povo não tem condições, vereador Murilo Tolentino, de pagar R$70 todos os dias para encher as caixas d'água. Isso aí, para mim, sinceramente, é um absurdo, já deu. Muito bem, excelência. Dá um pedaço aí, vereador. Só um minuto. Uma parte, só para incrementar aí no pedido do nobre vereador Carlos Silva, não só a COSAMPA, mas sim a Prefeitura de Santarém, o governo do Estado, disponibilizar carros-pipas para os bairros. A COSAMPA tem um carro só, servindo a diversos bairros de Santarém e pasmem. Eu não sei se o vereador Carlos recebeu denúncia, mas eu recebi, que estão vendendo água a R$70 em diversos bairros através desse carro-pipa. Então, só para ajudar, eu acho que o governo do Estado, através da Secretaria Regional de Governo, aí, do companheiro Alexandre Maduro, e a Prefeitura de Santarém deviam se unir e locar carro-pipas para disponibilizar para esses bairros que estão sofrendo a menos sem água, principalmente a grande área de Santarenzinho, ali um bairro do Amparo, que tem sofrido mais tempo com a falta de água. E só para frisar, vereador Carlos Silva, na sua fala, você fala para ir na frente da COSAMPA com a população. Eu acredito que também aqui na frente da Prefeitura, porque quem é responsável por a contratação dessa empresa é a nossa Prefeitura. Eu queria aproveitar também o tema, vereador Murilo, que nós abordamos no último tempo de bancada que nós tivemos, é que a COSAMPA, vereador Carlos Silva, ela tem um projeto também, claro que isso não é o ideal, fornecer caminhão-pipa, né, e não é o ideal. O que nós queremos é água na torneira, né, poder tomar um banho, né, água no chuveiro, né, no dia a dia. Mas, enfim, ela tem na região metropolitana de Belém um projeto que ela distribui caixas d'água, o reservatório. No mínimo, né, além dos caminhões-pipa, que essas pessoas que fossem cadastradas, né, como pessoas de baixa renda, né, famílias, que recebessem esses reservatórios para, eventualmente, os dias que precisassem ter em casa uma reserva maior de água, né? Mas, infelizmente, nem isso é feito. Tem um projeto também, né, que é principalmente lá para a região metropolitana, que muitas pessoas não pagam a taxa de água. Elas têm o custo zero, né? É um projeto chamado Água para Todos, se eu não me engano. Então, são iniciativas da COSAMPA que nós não vemos aqui como uma medida que as pessoas conheçam, né? Que elas possam buscar, né? Pelo menos para amenizar, minimizar o dano que é você ficar 3, 4, 5 dias, às vezes até mais, sem água nas suas casas, né? Então, são medidas necessárias. E uma das propostas que eu acho que é fundamental é que o município está abrindo mão da sua capacidade de fiscalizar, regular. Então, a agência reguladora municipal, ela é muito necessária, porque hoje quem regula a COSAMPA é a agência reguladora estadual. Agora, imagina, se a agência reguladora do Estado vai fiscalizar a empresa que é, de certa forma, do Estado também. Então, são medidas que podem ser tomadas como paliativas, mas que podem amenizar, enquanto nós esperamos aquele famoso investimento aí de 150 milhões, que a gente ouve tanto falar, né? Que vão ser vários poços, 6 ou 7 poços, mas muitos, expansão da distribuição para outros bairros, 20 bairros, mas isso está tudo no plano, isso é tudo estratégico, mas não se vê na realidade, no dia a dia, né?
Dando continuidade, colegas vereadores, vereador Carlos Martins, eu não vou poder mais ceder o tempo. Infelizmente, meu tempo está quase estourado e nós temos só dia de quarta para usar a tribuna. Eu costumo não misturar muitos temas no mesmo dia, mas, porém, como a escassez do tempo aqui na tribuna, eu vou falar de outro assunto que eu não tive tempo de me aprofundar, até procurei a secretária da Cefim, ela foi super atenciosa, ela quer me esclarecer, mas começou agora em agosto um presente de grego para nossa população, né? Está sendo cobrada agora a taxa de lixo, né? Muita gente se assustou com o valor dessa taxa de lixo. Uma pessoa me procurou com uma taxa de 370 e poucos reais, aí eu vou ainda me esclarecer o porquê desse valor. Por cima, por altos, a secretária me explicou que é de acordo com o número de vezes que a coleta é feita numa determinada rua. Mas isso é um absurdo, gente, 370 reais. Saímos de uma pandemia, ninguém está bem de situação financeira, e aí meter um tributo desse no olho do contribuinte, meu amigo, é palhaçada. Sou totalmente contra, nesse momento, começar essas taxas, e sem a empresa que faz a coleta de lixo prestar conta dos milhões que ela recebe todo mês para coletar nosso lixo. Até hoje não esclareceram o que estão fazendo com esse dinheiro, a gente não sabe, é por altos o peso do lixo que eles cobram através do peso. Será realmente que é tudo isso? E agora quem vai pagar é a população, é o povo sofrido que vai pagar e vai sentir. Até uma pessoa de classe alta vai sentir no bolso, 300 reais não é encontrado ali na esquina, não. Qual é a profissão que dá uma diária de 300 reais? Eu desconheço. Hoje quem ganha 300 reais dia. Então, essa taxa está abusiva, eu vou querer explicações e eu vou brigar pela população. Essa taxa está muito alta, essa taxa tem que ser reduzida urgentemente, tem que ser avaliado o tamanho da casa, o quanto essa pessoa consome realmente de lixo, que é muito injusto uma pessoa sem condições, a pessoa que me ligou, chorando, desesperada, não tem 370 reais para pagar da coleta de lixo. Então, a gente vai procurar saber, tá? Infelizmente, eu não estou com propriedade desse assunto, mas eu vou aprofundar. E se essa taxa está sendo cobrada dessa forma, está muito equivocada, muito errada, e eu peço esclarecimento dessa empresa que faz a coleta de lixo anos e anos no nosso município. É uma empresa que só do nosso município já faturou milhões e milhões. Era isso, presidente. Convido a União Brasil a fazer uso do tempo de bancada, 14 minutos. Gostaria de fazer um cumprimento ao vereador de Mogi dos Campos, meu amigo, presidente do MDB lá de Mujuí, Everaldo Camilo, seja bem-vindo ao Poder Legislativo de Santarém. Palavra pela ordem, vereador JK. Presidente, só para ressaltar aí esse tema do vereador Murilo, está gravado aí nos anais dessa casa, no final do ano passado, quando esse projeto do lixo entrou, e eu faço questão de falar, eu fui o único vereador que votei contra essa taxa de lixo, só para deixar bem claro aí, em relação a essa reclamação do vereador Murilo. E eu estou pedindo licença da presidência para me retirar, tá bom? Pela ordem, presidente. Rapidamente. Já. Senhor presidente, nobre vereador Ronan, vereadora Alba, demais vereadores presentes na sessão. Cumprimento também em especial aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pela Facebook, Instagram, aqueles que estão na galeria da casa, a imprensa, demais amigos que estão aqui nesta sessão. Cumprimento também o nobre vereador, ex-vereador, Everaldo Camilo, vereador lá de Mojuí, suplente de vereador, nobre presidente. Presidente, antes de adentrar no assunto, vale a pena a gente registrar a questão do lixo. Esta casa, quando aprovou a questão do IPTU e também está discutindo, logicamente aprovou as taxas, mas nós estamos discutindo o plano de saneamento básico do município de Santarém, ainda está em pauta, está na comissão.
na segunda comissão, a gente, lá atrás, quando aprovou as taxas, nós fizemos severas críticas, ouvimos técnicos, ouvimos inclusive a OAB, onde a lei das taxas, incluindo talvez a mais polêmica de todas, a taxa do lixo, onde principalmente ela seria separada do IPTU, antes era cobrado junto com o IPTU, e ela seria desvinculado para poder fazer face às despesas da coleta do lixo e destinação final. A gente sabe que a coleta existe, a gente sabe que a destinação final, ela existe, mas ela não é propriamente processada, porque para ser processada, ela tem que ter vários detalhes lá no lixão de Perema, né, que ainda faltam ser complementados. E essa era a discussão, porém, a justificativa por todos os técnicos do governo foi dada no sentido de que aquilo seria muito, talvez esse ano, quando se concluísse a reforma do Código Tributário, se faria, então, dentro do Código Tributário, todas as taxas e todas as cobranças de tributos do município. E assim foi feito para que o município possa avançar nessa conclusão, nesses detalhamentos do Código Tributário. Eu, por exemplo, e aí essa justiça fiscal, chamada justiça tributária, meu caro vereador Carlos Martins, ela é exatamente o detalhe principal que a gente, mais na frente, pode adentrar nessa discussão, uma vez que determinadas zonas da cidade, pode ser que seja, digamos assim, a cobrança seja uma cobrança muito além da capacidade do contribuinte. Mas tem locais que a coleta de lixo, principalmente, ela ficou no mesmo nível que estava no IPTU, com a possibilidade do contribuinte pagar toda a parcela ou dividir. Eu, por exemplo, já experimentei dentro do sistema o pagamento da coleta de lixo e fiz um cálculo. Eu paguei 13, 14 reais no mês, deu 161 reais no ano, toda a coleta de lixo, a minha coleta, a minha tarifa. E fiz uma divisão, dá um valor muito pequeno com relação ao dia, coleta diária, se tivesse, mas é feito 3 vezes ao dia e muitos bairros da cidade também é feito assim. Então, na verdade, de repente pode existir distorções, mas a cobrança pouco majorou em situações, em determinadas zonas da nossa cidade. Portanto, eu acredito que é um tema que não está pronto, acabado. A gente precisa adentrar ainda quando for discutir o Código Tributário e principalmente cobrar do governo municipal, meu caro vereador André Razeira, a questão do código, né, da política de saneamento básico do município, em que vai realmente dar novo direcionamento a esse tema, a essa pauta, como também permitirá um debate mais profundo acerca da destinação final, porque esse que é o objetivo. O município não tem condições, pelo volume de recursos que arrecada, além de manter a coleta do lixo, fazer a destinação final,
como determina o novo marco regulatório de saneamento básico no Brasil. Portanto, nós temos muito que avançar nesse tema. Outro tema, presidente, eu quero aqui fazer um breve registro do quanto esta casa, em consonância com o Poder Executivo, logicamente, contribuiu para que o Poder Público Municipal, o prefeito Nélio, secretária, a professora Maria José, avançasse na área de educação. Tem os números que são, de fato, bastante interessantes, logicamente, pós-2017, que reflete a realidade do novo Fundeb e a realidade que esta casa contribuiu com excesso de arrecadação, com aprovação de dotação suplementar à Secretaria de Educação, fortalecendo e potencializando ações de investimentos nessa área. Este ano, já foram mais de 111 milhões em investimentos na área de educação, com construção de creches, as CMEs, escolas e reforma de escolas, construção de novas salas de aula. Em 2017, vereador Josafá, o prefeito Nélio, nós recebemos o governo com apenas uma creche, que foi a Paulo Freire, uma creche funcionando, de fato, com professores e alunos. Agora, nós temos 17 novas creches inauguradas e entregues à população. 6 anos após 6 anos após 2017. E mais, este ano estão agora sendo construídas 12 novas creches, novos centros de educação infantil. Não é pouco não, como Vossa Excelência diz. Isso não é pouco não. Além da reforma e ampliação de 19 escolas com recursos do Fundeb e do Tesouro Municipal. Além disso, tem-se 4 obras, 4 creches, 4 centros remanescentes ainda daquele chamado malfadado PIB, consórcio PIB, que o prefeito teve que fazer uma articulação política em Brasília, sugerindo, inclusive, para os municípios do Brasil, e Santarém a experiência, foi um dos municípios que aderiu a essa proposta, criando, inclusive, aderindo, inclusive, uma instrução normativa que permitia investir, colocar dinheiro do município, dinheiro do Fundeb também, nessas obras, para que depois, nobre vereador Carlos, possa ser ressarcido através do FNDE, que era um recurso do Fundo Nacional de Educação. Então, teve que fazer essa manobra orçamentária dentro do Ministério da Educação, para que o município pudesse avançar nas obras paradas, remanescentes, das creches, que lá no governo da ex-prefeita Maria do Carmo se decidiu, naquela época, terreno, estava ainda nessa fase, no governo posterior, foi-se aceite, foi concluído aí, foi iniciada algumas obras, e só agora, através de toda essa articulação, é que nós estamos avançando nas últimas unidades que foram feitas. Felizmente o município, eu concedo uma parte a Vossa Excelência, felizmente o município perdeu, inclusive, recursos por conta disso, porque não providenciou a tempo o espaço, o terreno para a construção. E registrar com muita satisfação, semana que passou, o prefeito Nélio entregou
CEMEI Caranazal, que é Santa Clara de Assis, CEMEI Urumari, Escola da Comunidade de Ponte Alta, a UMEI, que é verdadeira CEMEI Diamantino, lá na Coab, que é o Birajara Bentes, o ginásio Maria das Dores, lá da comunidade do Tabocal, e o ginásio Santo André, além de uma escola lá no Fátima, do Urucurituba, aqui no Eixo Forte. São 42 creches atualmente, com 18 prédios próprios e 12 em construção. Então, é fruto de um trabalho conjunto do município, com parceria desta casa, que entendeu que era necessário o governo municipal realizar obras. Então, nós aceitamos e aprovamos, e agradeço aos nobres vereadores por essa contribuição importante ao governo do prefeito Nélio. Eu concedo uma parte rapidamente para que eu possa encerrar, nobre vereador. Vereador Erasmo, eu queria só fazer um resgate de uma questão em relação à educação infantil no nosso país, né? Há alguns tempo atrás, nem existia a educação infantil. As creches, elas eram responsabilidade da assistência social. Não é isso? Era como se fosse assim, as crianças, elas iam para a creche para ficar lá o dia, né, com cuidados, né, de higiene, alimentação e tudo, mas não era a educação infantil. E isso é um problema nacional, foi uma política pública nacional que de 15, 20 anos para cá se começou a tratar realmente. E houve, com o Fundeb, a mudança, né? Porque o Fundef era só do ensino fundamental. E o Fundeb passou a incluir a educação básica, que entra a educação infantil. E transferiu a creche para a educação. E aí não existe mais creche. Esse termo não existe mais. São escolas de educação infantil, centros de educação infantil, unidades de educação infantil. E aí você passou a fazer realmente educação para essas crianças, não só para elas passarem o dia lá, enquanto a mãe estava trabalhando, digamos assim. Aí os professores foram capacitados, qualificados, e aí sim houve recursos para a educação infantil. O Fundeb, agora que foi renovado, o novo Fundeb, 50% do recurso do Fundeb é para a educação infantil. Por quê? Porque onde está o grande problema no nosso país? Quantas crianças nós temos aqui, vereador Josafá, nessa faixa etária de até 7 anos, né? Que a partir de 7 anos é fundamental, digamos assim, não digo assim, mas que ainda estão fora da escola. É esse debate que a gente precisa fazer, vereador Erasmo, porque o que nós estamos fazendo é correr atrás do prejuízo, digamos assim, porque nós precisamos construir mais escolas de educação infantil, porque nós temos muita criança ainda que não tem essa possibilidade de ser matriculada numa escola municipal. Eles vão para aquelas escolas particulares, que são improvisadas, né? Que muitas vezes a mãe, para trabalhar, deixa em algum lugar com o vizinho. Muitas mães não podem trabalhar porque as crianças são muito pequenas, ela é obrigada a ficar em casa para dar atenção para os seus filhos. Então, uma política que está ocorrendo no nosso país como um todo, porque nós esquecemos, entre aspas, que as crianças até 7 anos também precisavam de escolas e precisavam ser educadas. Então, é um resgate que eu quero fazer, porque isso já está vindo de vários anos, né, essa retomada da educação infantil na questão de política pública exatamente no nosso município. Obrigado, vereador. Eu agradeço, então, a parte de Vossa Excelência. Sem dúvida nenhuma, é a fase em que a criança está mais, digamos assim, iniciando o processo educacional e quando se fala em creche ainda, porque esse termo é um termo mais direto, né, em que a criança normalmente aprende os primeiros passos, começa pela brincadeira, pela socialização, e vem um pouco mais, até para crianças a partir de 6 meses, né, tem berçário, tem todo um sistema. Então, o município de Santarém hoje já recebe
muitas crianças nesse sentido. Então, a gente trata, o governo até trata pela denominação de creche, mas a gente sabe que realmente a educação infantil, ela é a base, né? A base, quando ela vai para o fundamental, a partir do primeiro ano, ela começa a ter uma nova realidade, né, escolar, e a gente percebe que é a partir daí que inicia realmente e que tem a condição necessária para que a criança possa ter uma educação bem mais firme. E em Santarém, por incrível que pareça, para concluir, presidente, muita gente, inclusive que levava a criança para essas escolas de educação infantil do ensino privado, mudou para o ensino público. Eu não tenho os dados ainda, mas porque tudo é adaptado a eles. Então, é natural que isso aconteça. Então, a gente sente que isso pode avançar cada vez mais, principalmente porque agora se tem o recurso, né, anualmente, mensalmente, depositado através do novo Fundeb, que agrega para a educação um valor considerável à educação infantil. Muito obrigado, senhor presidente. Dando por encerrado o grande expediente. Vereador Gerlande. Pela ordem. Senhor presidente, pela ordem, tá? Eu gostaria de, porque o nosso partido hoje foi bem dividido, tá? Mas eu gostaria de reforçar, né, a crítica do nobre vereador JK a respeito da COSAMPA, ele, vereador Carlos Silva, vereador Murilo, né? Não tem mais lógica, não é mais aceitável a gente ter uma COSAMPA da qualidade que a gente tem aqui em Santarém, a gente morando, né, na Santarém que a gente mora, nobre vereador André Razeira, não tem como a gente aceitar. Inclusive, nobre presidente, eu já coloquei nesta casa, e coloco de novo, né, hoje, eu acho que nós vamos ter, no próximo governo, que a gente acredita com a votação, com a eleição do atual governador, né, nós vamos ter uma bancada, vamos dizer assim, um timão, né, do lado do governo, que vai ter o poder de dialogar, de conversar e pedir para ser resolvido isso, né, que é a questão da saúde no nosso município, que precisa ter um direcionamento, e a questão da COSAMPA, a questão da água. Eu sempre faço essa avaliação. Hoje eu tive a oportunidade de ver, né, por sinal, por ser o candidato de primeira vez, mas um discurso muito bom, né, o único que não está do lado do governador, que é o candidato Malaquias, com um discurso muito bom, mas os outros, todos do lado do governador. José Maria Tapajós, doutora Maria do Carmo, Celso Brito, Erlon Rocha, Adriano Almeida, Marcela Tolentino, Anderson Pinto, Alisson Pontes, Agnaldo Promissória, Pastor Ângelo, né, JK. Então, timão, que passar a eleição, sentar, dialogar e pedir para ser resolvida a situação da COSAMPA no nosso município. Né? É a coisa mais bonita que eu acho na política, vereador, é essa articulação que a gente faz, né? O time que a gente forma para ganhar uma eleição. A gente sabe que é uma doença que vem no meio da população já muito antiga. Passaram governadores e governadoras e não resolveram, né? Então está chegando no ponto de resolver. Então, o mais importante numa casa da dimensão que a gente tem, a Casa de Santarém, da Câmara de Vereadores, essa interlocução aqui, esse potencial que a gente tem um número bom de candidatos, mas eu acredito que nessa eleição a gente vai fazer bons deputados estaduais, vai fazer deputado federal, né? E a gente cresce, precisa crescer. Então, esse é meu ponto que eu gostaria de colocar, tá? Que a gente vai ter possibilidade de ajudar a resolver. E outro ponto, senhor vereador, que eu vou lhe colocar, nobre presidente, eu sempre lhe coloquei, já coloquei nesta casa, tá? Eu tenho, assim, um respeito muito grande pela gestão que você está fazendo, pela responsabilidade, pela transparência, né? Pela ética, né? Uma ética ilibada, um português na sua área, e do nobre vereador André Razeira e do Alisson Pontes, bem conhecida, uma coisa correta, coerente, responsável, né? Mas eu, aqui nesta tribuna, a gente tem que colocar muito cuidado no que a gente fala, tá? Quando você usa a tribuna, usa a palavra para dizer que você votou no projeto,
tá, de assessoria, e que nem entendeu direito, você coloca em xeque o nome desta casa. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala aqui. Poxa, há 6 meses atrás eu entendi, agora deixei de entender. Pessoal, muita responsabilidade com aquilo que a gente vota, com aquilo que a gente fala. Porque a mesma coisa é assim, olha, Ministério Público, vem aqui me processar porque eu votei no projeto e não lembro porque eu votei, não sei porque eu votei. Tem que ter responsabilidade, tá? Então, eu estou falando aqui, apesar que o vereador não está aqui, era para estar, mas deixo registrado nesta casa esse cuidado, né, para a gente ter com aquela tribuna ali. Aquela tribuna você tem o poder de falar, mas também você tem o poder de responder quando você não tem cuidado com aquilo que a gente fala. E outro ponto, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nesta casa a gente sempre manteve a postura, a coerência. Para cá a gente vem porque a população nos colocou aqui. Todos nós temos um jeito de ser, todos nós temos um discurso para fazer. A gente fala daquela forma que a gente gosta de falar, não é? E eu coloco isso, que eu não sou obrigado a falar, a interpretar e pensar aquilo que o vereador André Razeira quer que eu pense. Não é porque é um momento de política, de eleição, que eu sou obrigado a pensar igual a vereadora Abel, igual o doutor Carlos Martins, eu não sou obrigado. Aqui quem tem direito de julgar o nosso discurso, a nossa forma de ser e a nossa forma de defender é quem nos colocou aqui. Vereador nenhum tem o direito, tá, de julgar aquilo que outro vereador fala. Obrigado, senhor presidente. Só para dar um feedback com relação à informação da COSAMPA acerca dessa falta de água, só ler um aviso que recebi aqui da companhia. Atenção, moradores dos bairros Amparo, São Cristóvão e parte do Santarenzinho e Santarém. O sistema que atende essas áreas passará por manutenção preventiva nesta terça, 16, às 8 horas, e por este motivo o abastecimento ficará interrompido. A previsão é que os serviços sejam concluídos às 18 horas. Logo após isso, o abastecimento retornará de forma gradativa. Presidente. Pela ordem. Em relação eu queria retomar um debate sobre a taxa de lixo, que foi falado aqui, que eu tinha pedido naquele momento e acabou passando. Mas o que eu entendo sobre a taxa de lixo aqui nesta casa é que nós aprovamos no final do ano a mudança da taxa de lixo, que era cobrada junto com o IPTU, para ser cobrada separadamente ao IPTU. A taxa de lixo já existe em Santarém, já há muitos anos, e ela estava incluída no IPTU, então ela não aparecia, E você cobrar uma taxa junto com o imposto, né? Então, muitas pessoas acabavam pagando sem perceber que estavam pagando a taxa de lixo. O governo queria cobrar, se eu não me engano, junto com a taxa de luz, com a Equatorial. E nós fomos contra, dizendo, não, cobrar junto com a Equatorial. Tem municípios que cobram junto com a taxa da água, por exemplo, que seria a COSAMPA, por exemplo. Nesses municípios onde a água existe uma empresa que cobra, tudo, você pode incluir a taxa do lixo junto com a cobrança de água. Enfim, o governo tomou uma decisão de cobrar separadamente, individualmente, né? Nós não aprovamos aumento na taxa do lixo, nós aprovamos que ela fosse cobrada fora do IPTU. E o governo decidiu cobrar individualmente. Eu acho que vai ter dificuldade de arrecadar, presidente. Tenho quase certeza. As pessoas vão pagar só a taxa do lixo separadamente? Eu acho que vai ter muita dificuldade. Vai ser um fiasco essa cobrança, eu tenho a impressão. Porque as pessoas vão dizer, eu não vou deixar para depois isso aí, eu tenho que pagar minha cesta, pagar minha feira, pagar meu supermercado, deixa essa taxa de lixo para depois. Nós precisamos avaliar isso daí. Eu acho que isso é necessário. E se houve aumento nela, na tabela da cobrança, isso aí nós temos que avaliar, porque nós não aprovamos a aplicação dessa taxa em valores maiores do que era para ser cobrado nos anos anteriores. Então, precisa ser avaliado para que não haja injustiças nessa cobrança. Uma pessoa que pagava 100 passar a pagar 300, está errado.
Isso não pode acontecer. Então, vamos verificar realmente nesse sentido. Obrigado, presidente. Dando por encerrado o grande expediente, vamos à primeira parte da ordem do dia, conforme o combinado com o plenário na quarta-feira passada. Foi encaminhado a ata referente ao dia 3 de agosto, por e-mail. Assim, durante esse período, as atas serão encaminhadas por e-mail para a gente dar uma melhor dinâmica nas sessões durante esse período eleitoral. Então, temos 12 vereadores presentes, coloco em discussão a ata do dia 3. Não havendo quem discuta, em votação, vereadores concordam, aprovado. Vamos à leitura dos expedientes recebidos. Vereador Carlos Silva. Memorando número 031/2022, gabinete vereador Jandeilson Pereira, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos, por meio destes, justificar a ausência do vereador Jandeilson Pereira na sessão deste dia 17 de agosto de 2022, pois o mesmo está cumprindo agenda externa de trabalho. Memorando número 063/2022, gabinete vereadora Adriana Almeida, com os cumprimentos de estilo perante vossas senhorias, venho justificar a ausência desta parlamentar signatária na sessão ordinária dos dias 17 de agosto de 2022, em razão de agenda na capital do estado. Memorando 177/2022, gabinete vereador Erlon Rocha, com os nossos respeitosos cumprimentos, comunicamos às vossas excelências que o vereador Erlon Rocha não participará da sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2022, o mesmo está cumprindo sua agenda parlamentar. Lido o expediente, senhor presidente. Obrigado. Vamos aos encaminhamentos dos trabalhos de vereadores e comissões. Senhor vereador Alisson Pontes, para que proceda a leitura. Projeto de lei que dispõe sobre a gratuidade dos transportes públicos municipais e intermunicipais de pessoas com deficiência física e intelectuais, esquizofrênicos, sensoriais, deficientes visuais, idosos com baixa mobilidade, deficiência renais cadeirantes, pessoas com transtorno autista, espectro autista, qualquer pessoa que esteja realizando tratamento de reabilitação e seu acompanhante, de autoria do vereador André Razeira. A matéria irá à segunda comissão. São projetos de alienação de terra, 33 processos de alienação de terra, senhor presidente. Irá à segunda comissão. É o mesmo. Presidente, o pedido de informação deste vereador para a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, solicitando informações sobre os valores arrecadados dos serviços de aplicativo no ano de 2021, quais as empresas que estão operando formalmente em Santarém, quais as ações de fiscalização realizadas e quais os períodos que são realizadas as fiscalizações. Pedido de informações, a mesa acata. Não havendo mais encaminhamento de trabalho de vereadores e comissões, vamos à segunda parte da ordem do dia, com a leitura e votação das matérias em pauta, iniciando pelas moções. Moção de aplauso número 304. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Moção de aplauso à Prefeitura Municipal de Santarém, à Secretaria de Trabalho e Assistência Social, Centras, por promover a ação Maria da Penha Vai à Feira, nas feiras da cidade, através do programa Maria do Pará, nessa cidade de Santarém. Moção de aplausos em discussão. Discutir, senhor. Para discutir. Presidente, eu gostaria de falar exatamente sobre o trabalho que a secretária Sandra Santana vem realizando frente às Centras. Automaticamente, o programa Maria do Pará tem tomado um direcionamento muito salutar. E quando a secretária tem nas mãos uma equipe de excelência, aí tudo se torna mais fácil. Esse projeto aí, Maria do Pará, Maria da Penha Vai à Feira, é muito legal, muito bacana mesmo. E eu quero aqui aplaudir, porque eu já ouvi, pessoas que estavam na feira, fazendo suas compras, principalmente mulheres, senhor presidente, e que, ao serem abordadas pela equipe do Maria do Pará, pararam para assistir, para ouvir, e ali algo tocou naquela mulher, porque ela passava exatamente o problema em que aquela equipe
estava naquele momento destacando. E isso é muito bom, porque infelizmente algumas mulheres ainda sofrem caladas, né? A agressão do parceiro covarde, a agressão do homem covarde, sofrem caladas dentro de casa, mas o Maria do Pará, hoje, ele revive novamente. Isso é muito bom para Santarém, muito bom para o município, vereador Carlos Martins, quando a equipe sai da secretaria e vai para as ruas, vai para a feira, para que essas mulheres possam ser alcançadas de uma forma tranquila, e elas ouvem o que elas precisam ouvir, e depois, o melhor de tudo, é que elas vão buscar ajuda lá no Maria do Pará. Portanto, secretária Sandra Santana, toda a equipe, psicólogos, assistentes sociais, pedagogas, parabéns, e vamos continuar nessa luta aí, porque lugar de homem covarde é na cadeia. Coloco... Tem 10. Pede para trás aqui, por favor. Vai discutir, vereador Jodafá. Falta... Em discussão. Não havendo mais quem discuta, em votação, vereadores que concordam, aprovado. Do gabinete do vereador professor Josafá. Moção de aplauso número 305. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, moção de aplauso em homenagem aos 11 anos de existência da UMEI, Unidade de Educação Infantil Nossa Senhora Perpétua Socorro, comemorado no sábado, dia 13 de agosto de 2022, que está localizado na rua Bandeirantes, número 77, bairro Liberdade, desenvolvendo um trabalho de excelência na área da educação infantil em Santarém, Pará. Coloco em discussão, em votação, vereadores que concordam, aprovado. Do gabinete do vereador Alisson Pontes, moção de aplauso número 306. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, voto de aplauso pela passagem do Dia Mundial da Fotografia, que ocorre dia 19 de agosto. Moção de aplausos em discussão. Em votação, vereadores que concordam, aprovado. Em nome dos fotógrafos dessa casa, vai aos nossos aplausos. Ok. Requerimento 1651 requer a mesa diretora da realização de uma sessão especial no dia 6 de dezembro, em comemoração Dia do Reservista. Autoria do vereador Didi. Eu vou pedir vista dessa matéria, que eu preciso discutir com o vereador Didi só a questão da data, tá? Peço vista. Ok. Requerimento número 1678. Não está. Indicação 226. Indicação número 226. Indica a CEMED aquisição de bens permanentes para a Escola Francisco Chaves, Santana do Tapará. Autoria da vereadora Alba Leal. Indicação em discussão. Em votação, vereadores que concordam, aprovado. Indicação número 227. Indica a CEMAP a implantação de um microsistema de abastecimento de água na comunidade Coipiranga, distrito de Arapixuna. Autoria da vereadora Alba Leal. Indicação em discussão. Em votação, vereadores que concordam, aprovado. Indicação 228. Indica a CEMED a implantação. Vereador André. Presidente, eu só queria solicitar uma inversão de pauta de um requerimento que nós protocolamos hoje, Dia da Pessoa com Deficiência, para que fosse colocado em pauta. É um hoje. requerimento? Requerimento. Foi protocolado hoje? Hoje. Vossa Excelência está pedindo, na realidade, a inclusão na pauta. Inclusão na pauta, perdão. Coloco a solicitação do vereador André em discussão pelo plenário. Vereadores que concordam, aprovado. Prossiga. Indicação 228. Indica a CEMED a implantação de uma UMEI na Vila Socorro, região do Lago Grande. Autoria da vereadora Alba Leal. Indicação em discussão. Em votação, vereadores que concordam, aprovado. Requerimento número 1733. Requer a CEMED a construção de uma escola municipal Bom Jesus, comunidade Limão Grande, do Ituqui, assentamento Tapera Velha. Autoria do vereador Gerlande Castro. Requerimento em discussão. Em votação, vereadores que concordam, aprovado. Indicação 229. Indica a ciência a implantação de unidades satélite comunidade Garapiaçu.
para atender além a comunidade de Igarapé Açu e Paupixuna, Samaúma, a autoria do vereador Gerlande Castro. Indicação em discussão. Em votação, vereadores que concordam. Aprovado. Requerimento 1734 requer a Semifra o conserto da tubulação de limpeza dos bueiros, do bueiro, localizado na Avenida Mendonça Furtado, trecho final, bairro Mapiri, autoria do vereador Gerlande Castro. Requerimento em discussão. Em votação, vereadores que concordam. Aprovado. Requerimento 1735 requer a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social uma oferta de café da manhã no restaurante popular, autoria do vereador Carlos Martins. Requerimento em discussão. Para discutir como autor. Presidente, eu estou voltando ao tema do restaurante popular, porque eu tive pesquisando aí sobre esse tema em outros municípios, e nós temos em vários municípios restaurantes que fornecem as 3 refeições ao dia. Eles fornecem café da manhã, almoço e jantar, né? E o nosso restaurante popular hoje, ele está servindo apenas o almoço, né? E nós sabemos que muitas pessoas, eles não se alimentam pela manhã e ficam esperando o restaurante funcionar às 11h30, se eu não me engano, para fazer a primeira refeição do dia. Então, em algumas cidades, o café da manhã funciona a partir das 6 da manhã até 8 horas, digamos. E eu acredito que isso seria uma possibilidade a ser estudada aqui no nosso município, porque o momento ele exige, né, políticas de segurança alimentar. E, sem dúvida, hoje o restaurante popular ele se torna uma medida de proteção a essas pessoas que não têm o alimento diariamente. Como nós estávamos discutindo aqui sobre a escola, professor Josafá. Infelizmente, muitas crianças hoje vão para a escola sem ter tomado café. E a merenda, a alimentação escolar, às 9 horas da manhã, é a primeira refeição que elas vão fazer. E eu estava conversando com uma servidora de uma escola, ela disse, doutor Carlos, a gente serve às vezes um macarrão, feijão, ou um frango, tudo, às 9 horas da manhã. Ou seja, é o almoço deles também, né? Muitas vezes eles já vão para casa com aquela refeição e já é como se fosse um almoço. Então, esse tema da segurança alimentar ele é muito importante e essa possibilidade de ter o café da manhã no restaurante popular, nós vamos defender junto ao governo municipal. Ok, discutir, senhor presidente. Professor, só para ajudar aqui, anteriormente, na fala do colega vereador Carlos Martins, no Fundeb, anteriormente, que se encerrou, não tinha recurso específico para a educação infantil. Isso era do primeiro ano ao ensino médio. Com o novo Fundeb, que entrou recursos específicos na educação infantil. Só a título de informação para todos nós, e que nosso Santarém, desde do governo da prefeita Maria do Carmo, em 2011, quando se encerrou o assistencialismo e entrou na educação as nossas crianças, já fazendo papel jamais para a educação infantil, e está havendo esses avanços. E eu dei até uma palestra esse final de semana, falando para algum número de pessoas, em dizer que a educação infantil hoje, de Santarém, em vista às cidades do Pará e da região norte, nós somos, sim, referência para o Pará e para o Brasil. E acreditamos que, no máximo, daqui uns 5 anos, se Deus assim nos permitir, nós teremos praticamente uma unidade infantil em cada bairro da nossa cidade. Isso é uma coisa histórica que os futuros prefeitos e prefeitas que teremos na nossa cidade possam realmente fazer esses investimentos. E a gente tem avançado agora com o prefeito Nélia Aguiar a também as unidades infantis nos centros, né, que são as comunidades maiores, como o caso Boa Esperança, Mararu, Lago Grande, Tabocal, Cipoal, a Terra do Chão, e a tendência cada vez mais é crescer em nosso município, com os futuros prefeitos, né,
Acredito que o prefeito Nélio vai continuar fazendo esses investimentos, porque muitos de nós não tivemos essa oportunidade de fazer parte da educação infantil. Senão, com certeza, nossa cidade teria um outro contexto histórico com uma formação profissional. Requerimento continue discussão. Como ninguém discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Indicação número 230. Indica a Semifra realização de serviço de recuperação da rua Oswaldo Cruz, perímetro, que se inicia na Avenida Moassara até o final da via, bairro Santo André, autoria do vereador Erasmo Maia. Requerimento, indicação 230 em discussão. Como ninguém discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Indicação número 231, indica a Semifra realização de serviço de terraplanagem da rua Lauro Sodré, no perímetro que inicia na Avenida Moassara até o final da via, bairro Santo André, autoria do vereador Erasmo Maia. Indicação número 231 em discussão. Como ninguém discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Indicação número 232, indica a CEMED a construção de uma CEMEI na comunidade Cipoal 2, região do Planalto, Santarém, Cuiabá, autoria do vereador Erasmo Maia. Indicação 232 em discussão. Como ninguém discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Indicação número 233, indica a Semifra serviço de recuperação na Avenida Moura de Carvalho, perímetro que inicia na Avenida Moassara até o final da via, bairro Santo André, autoria do vereador Erasmo Maia. Indicação 233 em discussão. Como ninguém discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Indicação número 234, indica a Semifra serviço de recuperação e limpeza na rua Uberlândia, em toda sua extensão, bairro Santo André, autoria do vereador Erasmo Maia. Indicação 234 em discussão. Como ninguém discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Indicação número 235, indica ao Poder Executivo Municipal a realização de estudo viabilidade para a construção de um estádio municipal para atender os eventos esportivos santarinos, autoria do vereador professor Josafá. Indicação coloca em discussão. Discutir, senhor presidente. Vossa Excelência como autor. Só a título de informação, né, como a gente também faz parte desse segmento do desporto, e é de suma importância para essa ferramenta, não só do futebol, mas as de outras modalidades, como um instrumento e uma ferramenta de inclusão social. E a gente tem visto a nossa cidade hoje como a terceira do estado do Pará, e a gente não tem aí um local específico para essa prática. Nós temos hoje o campo da Semifra, Parque da Cidade, DR, campo do Santo André e outros campos aqui, mas todos eles não têm assim um padrão, algo realmente que venha ser um local para essa prática, principalmente das decisões. A gente tem visto hoje que os campos que nós temos hoje com algo que possa receber essa modalidade do desporto através do futebol, são no Planalto, tanto da BR-163, Santarém Curuaúna e Esforço Alter do Chão. Já tratamos isso com o prefeito Nélio Aguiar, tem bons olhares, e segundo a nossa secretária Josilene, tem um local aí que poderá retornar essa área ao município de Santarém e ser realmente esse local, claro, indicado para que nós tenhamos um estádio municipal para esses eventos do desporto em nosso município. Era só isso, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Como ninguém mais discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 1740, requer a Semifra a pavimentação da rua Humaitá, entre a rua Frei Vicente Castelo Branco, bairro da Interventoria, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento em discussão. Como ninguém discute em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 1741, requer a Semifra a retomada das obras da ponte da rua Marechal Deodoro, bairro Floresta, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1741 em discussão.
Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1742 requer a CEMIFA terraplanagem urgente da rua José, no patrocínio bairro Santo André, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1742 eu coloco em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1743 requer a CEMIFA manutenção de terraplanagem na rua Alameda 16, entre Hortência e Leão 13, bairro Jardim Santarém, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1743 com fotos eu coloco em discussão. Como ninguém discute, e baixo assinado. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1744 requer a CEMIFA manutenção de terraplanagem da rua Leão 13, entre Quixadá e rua Orquídea, bairro Jardim Santarém, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1744 eu coloco em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1745 requer a CENSA a realização de uma ação saúde para verificação de surto de malária na comunidade Nova Esperança do Boiru, Planalto Santareno, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1745 em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1746 requer a CEMIFA serviço terraplanagem do ramal da comunidade São José, região do Planalto Santareno, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1746, eu peço ao autor que corrija o destinatário. Como é Planalto, ramal, é a CEMAP. Corrija só e a gente... 1747. Requerimento 1747 que a CEMUB habilita o campo iluminado para a comunidade do Poço Branco, região do Ituqui. Autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento em discussão. Como ninguém discute... CEMUB, pode ser CEMUB. CEMUB. Requerimento em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1748 requer a CEMUB a manutenção e iluminação pública da comunidade Limão Grande, região do Ituqui, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1748 em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 1749 requer a CEMIFRA serviço de terraplanagem na rua Nações Unidas, entre Rua Castelo Branco, Uruará, bairro Santana, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1749 em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1750 requer a SMT a construção de um abrigo de passageiro para transporte coletivo padronizado no bairro Urumari 2, na saída da Rua Monte Castelo, com Curuaúna, autoria do vereador André Razeira. Requerimento em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1751 requer a SMT a construção de um abrigo de passageiro de transporte coletivo padronizado na BR-163, quilômetro 13, Cipoal 2, autoria do vereador André Razeira. Requerimento coloco em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1754 requer a CEMIF serviço de terraplanagem, compactação, limpeza, carregamento de entulho e melhoria da rua Arupuanã 3, compreendido na rua Maria José, rua Arariá, bairro Maracanã, autoria do vereador Silvio Neto. Está ausente. É o 1752, 53. Vereador Silvio está aqui atrás? 52 e 53. (1752) e 53. 17. Sim, mas vamos pela ordem aqui. A de 52 e 53, o dele vem o seu 54. 55. Requerimento número 1752 requer a CEMIFRA recapeamento asfáltico de toda a extensão da ciclovia da Avenida Fernando Guilhom, grande área do Santarezinho, autoria do vereador Biga Kalahari. Requerimento eu coloco em discussão. Eu peço ao autor que a Fernando Guilhom, como ela é uma via estadual, não cabe a Seminfra, cabe ao governo do estado, mas Vossa Excelência, caso retire para só ajudar
destinatário. Pode ser? Pode ser, vereador? Tá. Requerimento 1753 requer a SMT a sinalização vertical horizontal de toda a sua extensão da ciclovia da Avenida Fernando Quilhom. Grande área do Santarém, autoria do vereador Biga Kalahari. Vereador, na maioria das vezes os contratos de pavimentação já vêm com sinalização e com placa. Então, eu peço que Vossa Excelência, caso Vossa Excelência queira, a gente pode votar, só que vai dar inepta a sua matéria. Também que coloque, que mude o destinatário, solicite num só requerimento, tanto a pavimentação quanto a sinalização, que o contrato é feito por completo, tá? Requerimento 1754 requer a Semifra, serviço de terraplanagem, compactação, limpeza, carregamento de entulho e melhoria da rua Aripuanã, no trecho compreendido entre Maria José e Arariá, bairro Maracanã, autoria do vereador Silvio Neto. Considerando o vereador Silvio Neto, o requerimento 1754 coloca em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1755 requer serviço de terraplanagem, compactação, limpeza, carregamento de entulho e melhoria da rua Camiranga, trecho compreendido na rua Gelim, Arariá, bairro Maracanã, autoria do vereador Silvio Neto. Requerimento 1755 coloca em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1756 requer a serviço de terraplanagem, compactação, limpeza, carregamento de entulho, melhoria da rua Maguari, trecho compreendido entre Camiranga e rua Aripuanã, bairro Maracanã, autoria do vereador Silvio Neto. Requerimento 1756, anexando fotos. O vereador Silvio Neto coloca em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como... Requerimento 1758 requer a CEMUB, a manutenção e iluminação pública da comunidade Poço Branco, região do Ituqui, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1758 em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento 1759 requer a CEMUB, a manutenção e iluminação pública da comunidade de Palma do Ituqui, região do Ituqui, autoria do vereador Carlos Silva. Requerimento 1759 eu coloco em discussão. Ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam. Requerimento 1760 requer a CEMAP, recuperação total do ramal que liga a comunidade Nova Vitória até a comunidade Serra Grande do Ituqui, toda sua extensão, autoria do vereador Arlisson Pontes. Requerimento coloco em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 1761 requer a CEMAP, recuperação da rua do Distrito de Boa Esperança, a autoria do vereador Arlisson Pontes. Requerimento coloco em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento número 1763 requer a CEMIF, serviço de manutenção, terraplanagem, compactação, pavimentação asfáltica da Alameda 12, entre Hortência e Verbena, bairro Jardim Santarém, a autoria do vereador Arlisson Pontes. Requerimento em discussão. Como ninguém discute, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Não, 63. Ok. Nós temos um requerimento que foi solicitado, inclusão na pauta, do novo vereador Dr. Andrew Razeira, solicitando para o dia 11 de outubro, terça-feira, às 15 horas, sessão especial alusiva ao Dia Nacional da Luta pelo Direito das Pessoas com Deficiência. Coloco em discussão o requerimento. Para discutir, presidente. Como autor. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, eu apresento esse requerimento e a luta da pessoa com deficiência nesse país, não é só nesse país, não. Eu acredito que em todo mundo. É uma luta desafiadora. Quem nunca teve um parente com uma deficiência, eu espero que Deus abençoe e nunca possa ter. Mas quando você tem um filho, ou quando você vê seus pais adquirirem baixa mobilidade, você tem que se dedicar. É uma luta muito bonita, mas só quem passa
é quem sente, né? Então, esse requerimento ele tem um propósito de, juntos aqui com o núcleo da pessoa com deficiência, que foi instituído lá na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, com o professor Marci Clay, que está hoje na coordenação, nós fazermos aqui uma sessão reconhecendo, né, algumas entidades e algumas pessoas, para que possamos dar um reconhecimento, né, por toda a sua história e o que vem fazendo neste município e em cada vida para outras pessoas que possuem aí deficiência. Essa é a natureza e eu peço o apoio dos pares desta casa para que a gente possa aprovar o requerimento. Obrigado. Perfeito, vereador. Causa justa. Em discussão, em votação, vereadores concordam, aprovado. Nós temos uma moção de aplausos que ficou de ser lida do novo vereador Carlos Martins. Voto de aplauso ao Dia do Patrimônio Histórico, que ocorre nesse dia 17 de agosto. Em discussão, para discutir como autor. Presidente, eu apresentei essa moção porque eu considero que o nosso município, ele tem, pela sua história, né, uma grande, né, um grande número de patrimônios culturais, patrimônios históricos, e que precisam ser valorizados, né? Naturalmente, o patrimônio ele nos dá um sentimento de pertença ao local onde a gente nasceu, onde a gente vive, né? E a gente vive numa cidade que hoje está sendo considerada a cidade mais antiga do Brasil, pela questão do sítio arqueológico que a gente tem aqui em Santarém. Então, hoje, eu não sei assim de um grande evento que esteja ocorrendo nesse sentido aqui no nosso município, que deveria haver, tanto que nós estamos planejando, elaborando um projeto de lei para instituir aqui no nosso município a Semana do Patrimônio Cultural, a Semana do Patrimônio Histórico, para que realmente possa haver eventos, né, que valorizem o nosso patrimônio. Nós temos aqui, por exemplo, a Praça Rodrigues dos Santos, que hoje está abandonada, né, com aquela obra que foi iniciada e foi suspensa pela Justiça. Nós temos a Praça Barão de Santarém, que é um local tão importante. Ali na Praça do Pescador, nós temos aquele complexo arquitetônico maravilhoso ali, aqueles prédios históricos antigos. Enfim, são vários exemplos de patrimônio cultural que nós temos que precisam ser valorizados. Nós temos a nossa cerâmica tapajônica de tantos anos. Enfim, é uma data que precisa ser mais valorizada e nós pretendemos, né, apresentar esse projeto no sentido de tornar esse período aí um momento de discussão, de debate sobre o patrimônio do nosso município, presidente. Coloco a moção em votação. Vereadores concordam, aprovado. Encerrada a pauta, nós temos um memorando 074 do gabinete do vereador Aguinaldo Promissória. Assunto: ausência do vereador Aguinaldo, apresenta justificativa pelo motivo da sua ausência no dia 17 de agosto, tendo em vista que o mesmo encontra-se cumprindo a agenda política. Rubinei de Miranda Braga, chefe de gabinete. Vamos ao tempo destinado às explicações pessoais, para os vereadores que assim o queiram. 3 minutos. Não havendo, eu gostaria só de reiterar que nós estamos com um processo aberto de tomada de preços para a implementação do memorial legislativo da Câmara de Santarém. Conforme o edital do certame, será no dia 29 de agosto, às 9 horas, no plenarinho da Câmara de Santarém. Os interessados devem comparecer no setor de licitações e contratos da Câmara. Isso vai muito no caminho realmente de preservação, né, da nossa história. Essa casa, desde a legislatura passada, tem feito um trabalho muito importante com relação ao resgate, né, das suas memórias. Já publicamos o primeiro volume, foi publicado o segundo, agora esse semestre será publicado o terceiro, e esse memorial legislativo dos 193 anos de história da Câmara tem muito a ver com a história do município de Santarém, e eu acho que vai ser um grande presente, principalmente não só para turistas, mas para cidadãos, escolas, pessoas que venham conhecer um espaço amplamente moderno, tecnológico
e que contará a história do Poder Legislativo de Santarém. Então, eu quero mais uma vez reiterar e informar, publicizar esse certame. No mais, não havendo, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a sessão especial da terça-feira, desejando a todos sucesso, paz e que Deus possa abençoar a vida de cada um.